conseguir ter um momento de desconexão. O nosso foco, a nossa atenção precisa estar em algo todo o tempo. Aproveitar momentos de calmaria. O foco precisa da nossa atenção, porque não existe nada pior do que a gente trabalhar, fazer um monte de coisa e não ver resultado. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Dirige-te. E hoje a gente vai falar sobre foco, como funciona, como atualmente tem sido um tema tão importante que a gente precisa dar muito mais atenção e como a gente pode usar estratégias para melhorar. Então, aqui a nossa primeira parte sempre é entendendo como funciona e entendendo como a gente pode melhorar essa parte para depois saber como aplicar na prática no nosso dia a dia. Vamos lá. O foco atualmente, a gente não costuma dar tanta atenção porque estamos muito dispersos. Atualmente, a gente precisa estar atento a tudo ao mesmo tempo. É requerida nossa atenção em tantas partes, de tanta forma, que muitas vezes ficamos perdidos. A gente achar que é um problema ficar entediado às vezes, achar que tudo está sem graça, mas não. É parte muitas vezes de conseguir ter um momento de desconexão. Como a nossa mente está sendo todo o tempo bombardeada por propaganda, todo mundo quer chamar a nossa atenção, a gente está sendo bombardeados por dopaminas, muitas vezes alguns minutos de silêncio, minutos em redes sociais, minutos onde a gente tem uma calmaria, pode parecer muito tedioso, pode parecer muito chato, mas não é. É necessário, quando a gente está em uma fila esperando, a gente conseguir apreciar esse momento. Vamos lá. O que também veio para completar, além das redes sociais, além de tanta publicidade e propaganda, agora a gente entrou num tempo onde a IA e a tecnologia faz parte da nossa vida. E isso não vai reduzir, isso só vai aumentar. E o que acontece quando isso aumenta? O nosso foco, a nossa atenção precisa estar em algo todo o tempo. E quando a gente está com atenção e com foco em algo todo o tempo, a gente não consegue se concentrar, a gente não consegue se desconectar. E aí a gente pode pensar, ok, qual é a solução? Eu preciso trabalhar, eu preciso estar nas redes sociais, muitas vezes é a minha forma de me desconectar do mundo. Como é que eu vou fazer isso? É necessário, sim, é necessário, mas a gente pode ser estratégico na hora de usar o nosso tempo. A gente já vai ver isso mais adiante, na hora de colocar em prática e a mão na massa no nosso dia a dia. Enquanto isso, eu quero dar alguns exemplos. O primeiro dele, que eu estava lendo um livro que é ótimo, é uma pessoa que fez tecnologia e ele é um professor muito renomado que já deu aulas em várias universidades, escreve muitos artigos. E uma das pesquisas dele, ele buscou artesãos, onde a pessoa precisa fazer um trabalho manual e essa pessoa precisa se concentrar, precisa dar atenção aos detalhes, estar ali manualmente. Essas pessoas normalmente têm uma capacidade de concentrar melhor e maior. Quando estamos dispersos, a gente não consegue ficar em uma atividade por muito tempo, porque isso incomoda. A gente não consegue se distrair por um momento com algo que precisa da nossa atenção. A gente não consegue se distrair ou aproveitar momentos de calmaria com os amigos, com a família, porque isso é entediante para nós. Uma das pesquisas dele, além de ir com artesãos, foi que ele viu que atividades que requer muito mais da nossa atenção e da nossa capacidade cognitiva ia aumentando o nosso foco. Ou seja, quanto mais difícil, quanto mais atenção e foco
precisa uma determinada atividade, melhor para nós, porque isso exige da nossa capacidade cognitiva. Ou seja, quanto mais difícil algo, mais capacidade da gente se desenvolver. Melhor é quando podemos dedicar tempo a isso, porque vai criando conexões neurais. E o que significa? Isso vai criando novos caminhos na nossa mente. Isso vai capacitando a nossa habilidade crítica, a nossa habilidade de análise, e isso nos permite nos desenvolver melhor. Ou seja, usar a IA tá legal, é bom, e principalmente no mundo como a gente tá, em que tudo precisa ser para ontem, é necessário. E todo mundo no futuro vai ter uma assistente virtual. Isso é fato, são os dados que mostram. Mas quando eu deixo que ela faça tudo por mim, que ela analise, que ela pense por mim, eu estou tirando a minha capacidade analítica e também de desenvolver os meus neurônios, que criam caminhos, que vai criando sinapses, e isso me vai fazendo uma pessoa muito mais capaz de analisar, de concentrar. Então, o ponto central que eu quero chegar aqui é: o foco precisa da nossa atenção, porque ele é algo que precisa de concentração, ele é algo que precisa ser trabalhado e é limitado, ou seja, a gente não consegue manter um período muito alto de concentração em uma mesma atividade. A gente não consegue ficar todo dia com alto foco em algo, porque isso requer energia. Então, a gente precisa utilizar de forma inteligente, porque o foco requer energia. Se não é algo que a gente pode estar todo o tempo ali concentrado, significa que eu tenho que ser estratégica na hora de escolher o que vai merecer o meu foco e o meu tempo. Agora, algo crucial é saber que momento e que hora do dia começar e terminar uma atividade. Foi comprovado nesse estudo que as pessoas que têm uma determinada hora de trabalho, quando elas passam do horário de trabalho 5 minutos, 20 minutos, meia hora, não aumenta a produtividade delas. Interessante, né? Porque a gente também precisa de tempo para descansar. Nossa mente precisa ter esse respiro para ela descansar, para a gente não fazer nada ou para a gente se desligar do trabalho. E 5 minutos, 20 minutos mais não vai fazer a diferença nas atividades que você ainda não terminou durante todo o dia ou a jornada de trabalho. Então aqui a gente tem que ser super sinceros com nós mesmos. O que eu preciso fazer e que distrações eu preciso eliminar do meu horário de trabalho para que eu possa fazer bem meu trabalho e depois me desconectar. Porque a nossa mente, ela funciona da seguinte forma: ela precisa se concentrar, né? Ela vai dar atenção àquilo que a gente permitir, e quando a nossa atenção vai só para ficar lendo correio no trabalho ou para colegas que ficam o tempo todo chamando a gente e a gente não consegue se concentrar no nosso trabalho e terminar ele, quando a gente não consegue um dia de descanso ficar apreciando a natureza ou passar um tempo a não ser olhar as notificações do telefone por causa das redes sociais ou por causa do trabalho, a gente já precisa tomar cuidado e ter atenção, porque significa que a nossa capacidade de concentração e o nosso foco está em coisas que tiram a nossa concentração, a nossa capacidade de colocar essa análise, esse foco e esse tempo que precisa de mais esforço. Então, a nossa energia é limitada. Use ela de forma inteligente, onde vai te dar resultados. Mas mais do que isso, use ela da forma que você não vai chegar no fim do dia cansado e decepcionado, porque não existe nada pior do que a gente trabalhar, fazer um monte de coisa e não ver resultado. Agora, o que é
que você pode fazer e o que é que você pode tomar como ação para melhorar isso. Eu já vou começar a te contar em seguida todos esses passos. Antes, eu preciso que você se inscreva, ative as notificações para continuar recebendo, né? E cada vez que eu colocar um novo episódio, você escutar, seja que você esteja indo para o trabalho, seja que você esteja na academia ou fazendo caminhada, eu vou estar te acompanhando. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Agora, entrando na parte prática, como fazer efetivo e como exercitar o nosso foco. O foco a gente pode exercitar. Quando você for no supermercado, estiver fazendo alguma compra, não tenha pressa de fazer suas compras. Quando você for esperar para passar no caixa, faça o exercício. Não use o telefone. Olhe, aprecie. Se dê o tempo de entediar-se, de olhar com calma. Isso vai permitir que a gente não esteja todo o tempo no hiperfoco, que a gente não esteja todo o tempo com atenção em alguma coisa. Então, é importante fazer isso. Vai no supermercado ou em qualquer outro lugar que você tenha que fazer uma fila, se permita observar. Se você está no táxi, se permita entrar em uma conversa com o taxista. Vocês não sabem as histórias e como você pode se sentir nesse momento. Eu já tive tantas conversas. A gente aprende de experiência, a gente escuta, a gente aprende a deixar de lado o telefone um momento, porque atualmente, se somos sinceros, o telefone tem tomado tanto o nosso tempo que muitas vezes esquecemos de nos conectar, de aprender, de como é esse contato e de como interagir com outras pessoas, executando a empatia, onde a gente pode estar muito mais treinando as nossas habilidades, né, pessoais, essas habilidades interpessoais, habilidades que vai trazer uma melhoria para o nosso dia a dia mesmo. Agora, uma coisa muito interessante é que muitas vezes eu escuto histórias e falo, não é verdade. A gente tá ali com o taxista, muitas vezes nem ele, nem nós dispostos a conversar. A maioria das vezes eu passo conversando com eles, ou observando. Eu já vi taxista dançando de manhãzinha, meu sábado, eu queria ir no salão, ou eu queria ir em algum lugar, o cara com a música e dançando, aí eu ria e eu falava, ai gente, eu observava. Então, quando a gente se permite a colocar atenção, a gente vai começando a exercitar essa capacidade de focar, essa capacidade de não estar a todo momento olhando o telefone, todo momento preocupado com algo, ou principalmente ansioso, quando a gente precisa estar fazendo algo o tempo todo. Isso faz a gente estar ansioso, isso provoca em nós essa sensação de que eu tô perdendo tempo, eu não estou produzindo. É importante produzir, é importante ser produtivo, mas também é importante a gente ter a capacidade de concentrar, de ter foco, a capacidade de nos permitir estar entediados de vez em quando, porque isso não é algo ruim. Atualmente, quando qualquer segundo é tão importante da nossa atenção, toda a indústria quer partes e porções da nossa atenção. Então, desde o momento que a gente sai na rua até o momento que a gente volta, tudo está desenhado para roubar a nossa atenção. Outro ponto super importante e que você pode usar como estratégia é cada vez que você sair, leva um livro com você. Por exemplo, quando eu estou numa sala de espera, eu estou com um livro. Então, em vez de estar no telefone ou de estar fazendo alguma coisa, eu abro o livro e vou ler. Se você está no ônibus, se você está no táxi, você pode tirar o livro e começar a ler. Se você sabe que vai ter que esperar uma certa atividade, tira o livro e começa a ler. Muitas vezes eu vou em algum restaurante, estou esperando a comida, o que eu estou fazendo, ao invés de estar ali, né, digitando, buscando algo, eu tiro o livro e leio.
Outras vezes eu me permito observar o lugar, os detalhes. Muitas vezes vamos a um determinado lugar e a gente nem se lembra dos detalhes. Você pode olhar para o mobiliário, você pode começar a ver detalhes. E importante, agregar no seu dia e na sua vida atividades que requer uma capacidade cognitiva maior. Ou seja, começa a fazer uma aula de piano, começa a aprender uma nova habilidade, onde vai requerer um pouco de esforço, e isso vai permitir você ter o foco por determinado momento em uma atividade. É bom a gente entender que não é recomendado a gente sair em uma atividade e começar outra logo em seguida. Muitas vezes fazemos isso porque a gente já não consegue estar fazendo uma determinada atividade sem nos sentir entediado, sem nos sentir que, meu Deus, eu tô perdendo tempo, e a gente já começa outra, começa a fazer um monte à vez. Não, é importante. O foco é um recurso limitado. A concentração precisa da nossa atenção. No trabalho, como é que a gente pode fazer isso, estruturar isso? Muitas vezes a gente está ali no e-mail, revisando as redes que é permitida no trabalho para fazer reunião, e o problema aqui é que muitas vezes as pessoas se sentem no direito de interromper cada momento, ou de falar que tudo é urgente, eu preciso do correio para agora, para ontem. Então, nesse caso, a gente pode estipular momentos para responder correio. Então, em uma parte da manhã, você tira 1 hora só para responder correio. Você tira um momento antes de terminar o trabalho só para revisar as tarefas que você precisa organizar para o dia seguinte, ou então para fechar os correios e as solicitações do dia. Começar a estipular horários, blocos de horas para determinadas atividades. Interrupções, você pode falar para os companheiros, dependendo quanta interrupção você recebe no trabalho. Olha, eu tenho um momento de tal até tal hora e a gente pode conversar sobre isso. Ou então, me escreve um correio. Quando a gente joga a responsabilidade para outra pessoa, ela começa a ver que o tempo é valioso. Por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer uma petição de algo, que ela se deu o trabalho de escrever um correio e de fazer aquilo para que quando você receba, não seja tão trabalhoso para você, você já tenha pontualmente o que precisa. E quando você for solicitar algo para outra pessoa também, porque você vai pontualmente no que deseja e essa pessoa vai responder da mesma forma. Então você vai receber a informação de forma mais estratégica possível e ela não vai demorar tanto tempo. Então, quando alguém te enviar um correio muito genérico, você responde, por favor, me detalha esse e esse ponto, que ela vai facilitar o seu trabalho, vai tomar menos tempo de você, e cada vez que ela te pedir alguma coisa, com o tempo, ela vai entender que assim é como funciona com você. Vai economizar o seu tempo e ela vai pensar 2 vezes. Se algo não for importante, ela não vai fazer essa solicitação para você. Então, quando a gente consegue ir ajustando esses detalhes, colocando atenção no nosso dia a dia, a gente percebe que o nosso ativo mais valioso, que é o tempo, é escasso, e a nossa concentração e foco também. Por isso, a gente precisa trabalhar. E aqui importante é que a gente também precisa se desconectar quando é necessário. Ou seja, 5 minutos, 20 minutos mais depois da hora do trabalho não vai render. O que faz é que o nosso cérebro continue mais cansado e a gente não tenha tempo para descansar e retomar a atividade. Uma das ações assim super geniais que eu vi que um estudioso fez foi que ele, antes de começar determinada atividade, ou para ver que tanto funcionava o foco na vida das pessoas, é que antes delas começarem uma determinada atividade, ele pediu para elas fazerem caminhada. E as pessoas que estavam super focadas há muitas horas, em comparação com as que fizeram uma caminhada, que tomaram um momento de pausa, conseguiram analisar melhor
a situação, a atividade que foi dada para elas. Ou seja, uma mente cansada e sobrecarregada não consegue concentrar e ter foco. E aí vem novamente as redes sociais ou outras distrações que você tenha na sua vida, seja televisão, seja muitas séries. Claro que isso é importante, mas quando é recorrente e tira a sua atenção e o seu foco, significa que quando você for fazer uma atividade que realmente requer a sua atenção, isso você não vai estar ali completamente ao 100%. Então a gente precisa pensar melhor que hora do dia e que dias eu dedico para as distrações, que sim, né? A gente já está num mundo onde é necessário, onde a gente quer ter distrações muitas vezes dessa forma, mas é importante entender que se a gente usar essas distrações ou o nosso foco for em tudo isso, no fim das contas, a gente não vai conseguir dar a atenção ao que é devido. A gente não vai conseguir produzir e ser produtivo da forma mais inteligente possível. Então, use o seu tempo produtivo e do trabalho para fazer as suas atividades e também use o tempo de descanso para desconectar e descansar. E atenção, o que tira muito a nossa atenção, redes sociais, televisão, tudo isso precisa ser limitado. Se você está tomando mais do que 6 horas ao dia nesse tipo de distração, começa a revisar onde você pode cortar ou que parte do seu dia isso já fica innecessário. Eu quero que você reflexione sobre isso, aplique isso, comece a levar livros quando estiver esperando, comece a contemplar um pouco mais as coisas ao seu redor. E principalmente, né, se dê o direito de ficar entediado às vezes, porque é parte. Nem sempre a gente precisa de doses de dopamina, senão o nosso cérebro fica viciado nisso e a gente não consegue ir desenvolvendo as nossas capacidades cognitivas. Te vejo no próximo episódio.